Seres iluminados! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de história. Mas cadê meu traje de Pedrita? Ai, nossa. Achei que a nossa aula de história ia ficar sem traje. As teorias sobre a chegada dos seres humanos na América. A chegada dos seres humanos na América é cheia de mistérios. Existem muitas pesquisas científicas que elaboram hipóteses para a chegada desses seres humanos aqui. Uma das pesquisas mais aceitas é a de que esses seres humanos chegaram aqui por volta de 16 mil anos atrás. Muito tempo. Existe uma teoria que defende que esses seres humanos chegaram a pé, já que o nível do mar era extremamente baixo. Então, isso possibilitou uma conexão entre a Sibéria e o Alasca. Para sobreviver a essa passagem de um lugar para o outro, eles passaram por extremas dificuldades. Esses caçadores-coletores precisaram aprender a sobreviver em condições de frio extremo. Mas por que será que alguns grupos humanos se aventuraram nessa viagem tão louca? Essa pergunta não tem uma resposta exata. Há diversas hipóteses sobre a resposta para essa pergunta, como por exemplo a falta de alimento, ou a fuga de animais perigosos, entre outros motivos. As transformações produzidas pelos primeiros grupos que chegaram na América foram imensas, como a caça por animais grandes, mamutes, mastodontes, tigres de dentes de sabre e preguiças gigantes. A fartura de alimentos disponíveis fizeram com que esses seres humanos se fixassem aqui, mas isso resultou no desaparecimento em massa desses animais. Agora que já temos uma possível explicação para como esses seres humanos chegaram na América, vamos continuar a nossa aula de história seguindo a nossa linha do tempo. Nas videoaulas anteriores, vimos que a pré-história pode ser dividida em 3 períodos. O período paleolítico, que é o que nós já estudamos, onde os seres humanos não tinham moradia fixa e caçavam para sobreviver. E agora nós vamos estudar o período neolítico. O período neolítico é o período onde surgiu a agricultura. Com o passar do tempo, os grupos de seres humanos ficaram cada vez maiores. O trabalho coletivo e o armazenamento de alimentos possibilitaram a permanência dessas pessoas no mesmo lugar. Ou seja, eles pararam de ser nômades e conseguiram se fixar em apenas um local. Essa foi uma das grandes transformações do período neolítico, uma grande conquista. Agora vocês conseguem perceber como já temos mais semelhanças do que diferenças? As mudanças no modo de vida daqueles grupos que permaneceram fixos é chamado de sedentarização. Vários fatores contribuíram para o processo de sedentarização desses seres humanos, como as mudanças climáticas, o aumento da temperatura, e isso permitiu que essas pessoas se fixassem em lugares com condições favoráveis para sobreviver. Com o surgimento da agricultura, os seres humanos deixaram de se alimentar apenas do que a natureza dava e passaram a produzir o seu próprio alimento. A invenção da agricultura permitiu a domesticação de plantas fundamentais para a alimentação humana, como por exemplo o milho, o trigo e o arroz. O desenvolvimento da agricultura revolucionou os hábitos de alimentação dos seres humanos, já que os principais alimentos consumidos passaram a ser aqueles cultivados. É importante lembrar que o sucesso da colheita dependia de muitos fatores, como por exemplo o clima, condições naturais, invernos rigorosos, chuvas fortes ou até mesmo a seca. Então, quando algumas plantações eram afetadas, muitos grupos de seres humanos poderiam morrer. As primeiras áreas de cultivo identificadas pelos arqueólogos estão localizadas na África, na Índia, na China e no Oriente Médio. Nessas áreas, os primeiros grupos produziam arroz e trigo. O período neolítico, assim como o período paleolítico é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, é conhecido como a Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque com os avanços da agricultura, os seres humanos passaram a desenvolver algumas técnicas mais aprimoradas do uso das pedras para a construção de ferramentas que permitiam caçar
e pescar. Os humanos que viveram no período neolítico utilizavam instrumentos de pedra polida para moer o trigo e fazer farinha. A domesticação de animais. Durante o período neolítico, os animais começaram a ser domesticados. Isso mesmo. E isso significa que grupos humanos começaram a cercar animais tanto para o consumo quanto para o cotidiano de caça. Os animais que mais contribuíram para o desenvolvimento da humanidade foram os lobos, cães, bois, cavalos, ovelhas e porcos. A criação de rebanhos de bois e ovelhas fornecia carne, leite e couro. Aos poucos, os grupos humanos começaram a produzir mais alimentos do que precisavam e armazenar o que sobrava. Inicialmente, esses alimentos eram guardados em recipientes feitos de fibra de plantas trançadas. Logo depois, os grupos passaram a produzir cerâmica a partir do barro cozido. Na página 58, nós temos um aprender divertido que teria que ser feito em grupo, mas eu quero que você faça com a sua família. Peço para o papai e a mamãe escreverem algumas características dos períodos Neolítico e Paleolítico. E aí, eu quero que você tente acertar qual característica pertence a esse período, ok? Eu acho que vai ser um jogo bem divertido. Agora que já estudamos o período Paleolítico e o Neolítico, vamos estudar um novo período, o período da Idade dos Metais. Tia Denis, não é esse metal não. Não, né? No fim do período neolítico, os seres humanos criaram a metalurgia, ou seja, desenvolveram técnicas de transformações de metais como o cobre e o estanho. Você sabia que as primeiras ferramentas foram descobertas no Oriente Médio há aproximadamente 8.000 anos atrás? A produção de objetos de metal facilitou muito o trabalho humano, como a caça, a pesca e a agricultura, porque elas passaram a ser mais eficientes. Além disso, a produção de armas ajudava na proteção contra os animais mais perigosos. Os grupos que já dominavam a metalurgia começaram a crescer e assim a sociedade foi crescendo, cada vez mais organizada. O funcionamento dessa sociedade dependia inteiramente das divisões de trabalho, então era um trabalho coletivo, onde todos tinham suas funções delimitadas. As mudanças que aconteceram durante o período neolítico influenciaram muito a forma como vivemos hoje. O processo de sedentarização, a invenção da agricultura, a domesticação de animais e a metalurgia são transformações históricas que nos permitem compreender o lugar de onde vivemos, onde foi povoado e como construímos o nosso modo de vida nos tempos atuais, não é mesmo? Bom, agora que já conhecemos todos os períodos que fazem parte da pré-história, nós vamos fazer algumas atividades. Vocês vão fazer as atividades das páginas 54, 57, 58, 59 e 60. Bom, nossa Páscoa está chegando e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Você sabe o que é a Páscoa? Páscoa é a mais antiga e importante festa cristã, em que homenageamos a ressurreição de Jesus Cristo. Mas afinal, o que o coelho tem a ver com a Páscoa? O coelho é um símbolo dessa celebração e representa a reprodução, os filhos de Deus. Assim como o coelho, existem vários outros símbolos da Páscoa, como por exemplo, o cordeiro, o girassol, a vela, o pão, o vinho, os peixes, o girassol. Então, até mais, beijinhos! Pera, antes desse vídeo acabar, eu vou pedir para você curtir, ativar o sininho de notificação e comentar aqui embaixo o que você está achando do vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ok? Beijinhos!